Fala pessoal, Edu Moura na área, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou estreando aqui, sem o Thiago dessa vez, no podcast Quebrando a Regra. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou como diretor executivo da Periferia para Faria Lima. Cheguei aqui no time há pouco menos de 2 meses, tem sido uma trajetória incrível, bem desafiadora e bem enriquecedora. Vocês vão continuar vendo o Thiago aqui em outros momentos, mas eu também vou estar mais presente aqui para tocar essas conversas que têm o objetivo de trazer novas referências para os jovens que a gente apoia aqui no Programa de Desenvolvimento do DPFL. E hoje temos ninguém menos do que Augusto. Então, Augusto veio aqui representar um pouco das nossas juventudes. Cara, é um prazer ter você aqui. Vou deixar que você se apresente para o pessoal e depois a gente toca aqui nossa conversa e a gente vai aprofundando nos assuntos que a gente acha que vai ser interessante para o pessoal saber mais. Então, conte aí para a galera, quem que é o Augusto? Primeiramente, com licença, gente, vou fazer a pergunta, né? Onde é minha câmera? Aquela ali, né? Ai, que legal. Mas, prazer, eu me chamo Augusto, eu tenho 22 anos, eu prometi que eu ia fazer uma apresentação diferente. Por que é diferente? Geralmente a gente fala quem a gente é, nosso nome, onde a gente trabalha. Vamos começar porque é realmente importante. Prazer, eu sou Augusto, eu tenho 22 anos, eu sou natural de Vinha de São Paulo, filho de Dona Maria e São José, neto de Senhora Madalena e Senhor Geraldo, e Senhor Benedito também. E hoje eu gostei muito de uma coisa que você falou. Hoje eu estou trabalhando no Google, eu sou estagiário no Google, mas de 22 anos, 1 ano e meio eu trabalho aqui só, então acho que tem bastante coisa legal, que nem a gente está conversando. Não é coisa legal sobre mim, é coisa legal sobre a gente, sobre que tipo de vivência que eu tenho, que eu sei que você também tem, o Ti também tem, outras pessoas também têm, que no fundo é o que traz a gente para o que realmente importa. Que no fundo, eu vi a vinheta, sou amante de rap, e tem uma letra do Djonga que ele fala que antes de ser o maior do mundo, seja o maior da sua rua, algo disso. Então é sobre dar apoio, sobre, putz, aprendi tal caminho para tal lugar. Por que você não pode ensinar para as pessoas também, sabe? No fundo, a gente só tá aqui porque alguém abriu a porta lá atrás. Sem dúvida. Em resumo, e é isso, eu também sou eu sou um ex-atleta frustrado, eu tentei jogar futebol durante 10 anos, mas aprendi muito com futebol, com o esporte em si, eu sou um amante do esporte até hoje. E tenho um amor incondicional por tudo que envolva pessoas, sabe? Tipo, envolva famoso, né? Resenha com os amigos pós-futebol, trabalho em equipe e tudo mais. E quem me ensinou isso, no fundo, foi o esporte. Que é isso, é uma ferramenta de transformação social que a gente está conversando antes. Sem dúvida. Cara, prazer de novo ter você aqui, obrigado. Fiquei refletindo muito disso, da gente se apresentar de uma forma diferente, né? Como que a gente se apresenta para as pessoas e o que é relevante que a gente leva sobre nós quando a gente está num espaço novo, quando a gente chega numa empresa. E acho que o objetivo aqui desse tipo de conversa é justamente a gente entender o que não está no óbvio aqui das conversas que a gente faz, nos cafezinhos que a gente troca ali. Exato. Quando a gente está no escritório. Então, acho que desde a gente pensar em partes da história que não ficam tão esclarecidas quando a gente está nesse lugar, né, sei lá, no ambiente corporativo ou conhecendo uma pessoa nova, mas também os marcos, né, que ao longo dessas trajetórias vão moldando quem a gente é, né? Às vezes, muitas pessoas imaginam, sei lá, coisas completamente diferentes do que de fato te moldaram e fizeram o Augusto ser o que ele é hoje, assim como pro Edu e pro David que está aqui com a gente. Então, vamos nessa. Cara, eu quero começar aqui contigo fazendo uma pergunta para entender um pouco da tua trajetória pessoal. Então, vamos começar pelo pessoal
E depois, como que o pessoal e como que essas experiências foram te levando para a sua trajetória profissional, para o mercado de trabalho? Então, Tá. vai destacando aí os principais marcos, como que foi, enfim, trazendo essas experiências e a gente vai aprofundando. Perfeito. Então, como eu tinha dito, eu sou, né, filho do seu José e de Dona Antônia. Eu moro em Vinhedo. Vinhedo é uma cidade de mais ou menos uns 70 km longe de São Paulo, então é uma cidade de interior. É uma cidade onde a gente tem uma vida bem pacata, uma vida é o meio entre cidade e o interior em si. Eu acho que isso me trouxe desde sempre uma perspectiva de... Era uma cidade muito pequena, então todo mundo meio que conhecia todo mundo. E desse todo mundo conhecer todo mundo, eu tive o que hoje, olhando para trás, foi a maior oportunidade que eu tive na vida. Eu jogava futebol, só que eu gostava muito de ler. Eu gostava muito de estudar e tudo mais. Quando eu estava acho que eu estava no quarto, finalzinho do quarto ano, não tinha quarta série, partindo para quinta, minha mãe trabalhava na casa de uma pessoa, que ela é uma ex-professora, e ela pediu para poder ver minhas notas. E ela viu lá 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9. E ela falou, tá, acho que a gente consegue botar esse menino para poder fazer alguma prova de bolsa em alguns colégios. Isso em Vinhedo mesmo? Isso, em Vinhedo. Eu prestei bolsas em 4 colégios. Primeiro, eu não queria prestar bolsa. Por quê? Por que não? Porque por causa dos meus amigos. Entendi. Você tava com a sua galera já na escola, né? Eu tava. E é difícil você romper com... E tem todo o esforço de fazer amizades novas, né? Enfim. Não, e os amigos acho que tem duas perspectivas que também são interessantes. Os meus amigos que estudavam comigo eram os mesmos amigos que jogavam bola comigo. Então a gente estudava de manhã e jogava bola de tarde no clube. Entendi. No clube não, né? No projeto da prefeitura, que era um projeto público. Uhum. E eu não queria, eu falei, não, tá bom aqui, tá ótimo, não sei o quê. E minha mãe falou, uma frase que minha mãe olhou no fundo do meu olho, eu nunca jamais vou esquecer, pra câmera. Eu nunca te obriguei a fazer nada, mas isso você vai fazer. Porque minha mãe sabia o que aquilo podia significar, porque a gente tinha uma oportunidade de testar uma prova que a gente, para poder falar, minha mãe é diarista e meu pai é motorista. Motorista particular, basicamente o que hoje é Uber. E então, minha mãe foi até o final do Fundamental 2, meu pai terminou o ensino médio depois que eu nasci. Ele falou que depois que ele teve o filho dele, ele queria terminar os estudos dele. E então eles sempre apostaram, por mais que eu amasse muito o futebol, eu gostasse, e que nem a gente estava conversando antes, eu não gostava só do futebol, eu gostava de todo mundo, eu gostava de estar com a galera, né, de conversar e tal, fazer parte. E então, tendo essa oportunidade, fiz a prova, prestei 4 provas, passei nas 4 provas. As 4 provas eram em colégios diferentes em Vinhedo. Em colégios diferentes em Vinhedo. Entendi. Não só em Vinhedo, teve um que era também na cidade do lado, mas é basicamente a mesma cidade. Uhum. Eu passei nas 4, um com bolsas maiores, outro com bolsas menores, e eu fiquei num colégio que cobria tudo porque a gente não tinha realmente condição de pagar algo, né, a mais. Então, por exemplo, na época, eu passei no etapa com 70 e poucos de desconto, dava, sei lá, R$300. A gente não tinha R$300 na época para conseguir ir etapa na região conhecida como o melhor colégio. Sim. E estudei no Beneditino, que é o colégio que eu estudei, do 6º até o 3º ensino médio. E tem uma outra coisa que eu falei que eu ia falar também, que é questão racial. Eu não entendi ainda, mas os meus amigos de onde eu estudava, eles se pareciam mais comigo. Os pais deles tinham vivência parecida com os meus. Certo. Eu não sabia, mas eu estava indo para um lugar onde eu ia me ver sozinho, onde eu ia me ver não me achando bonito, onde eu ia me ver não me achando inteligente. E foi justamente essa jogada para baixo que me jogou para cima, que no fundo foi, ok, eu posso não ter condição de competir com vocês quanto a grana, mas vamos ver na matéria, vamos ver estudando. Agora, né, você estava na escola no mesmo espaço que os outros alunos, e por mais que eles tivessem vindo de uma realidade diferente, o que você ia fazer com o estudo ali, né, era totalmente um desafio seu que você conseguiria, né, dar o seu esforço máximo. E aí, então, você, nesse momento, começou a se dedicar muito para os estudos, largou o futebol. Em que momento que o futebol deixou de ser uma opção? Muito tempo depois. Porque eu brinco que as maiores brigas eu falo comigo, né? Você fala, nossa, que criança birrenta.
Foi no futebol. Porque, por exemplo, é, saber respeitar a autoridade, não a autoridade pela autoridade, mas a autoridade pela experiência. Saber ouvir os mais velhos, você não está fazendo isso aqui direito. Tenha sempre humildade e respeito por quem está do outro lado. Se alguém que está na sua profissão ou está em algo que você não sabe tanto, a pessoa sabe mais que você, para ouvir. Isso foi uma das coisas que o futebol me ensinou. Mas eu só fui parar de jogar futebol no terceiro ano do ensino médio, quando literalmente chegou a época do vestibular, eu treinava 4 vezes por semana. Caramba. E tá, e agora? Ou vai de vez, ou racha de vez. Eu fiquei 1 mês no São Paulo, fiquei na Ponte Preta, perto de casa, que é Morevinha, do lado de Campinas. Você já fazia parte dos subgrupos, já estava assim nessas categorias de base? Por aí. Era mais ou menos esse... No São Paulo, não. No São Paulo, só fiquei em Cotia para poder treinar mesmo. Fiquei juntando lá o tempo que eu fiquei 1 mês. Em fase de teste ainda. Na Ponte a gente chegou a jogar com o uniformezinho da Ponte, o Paulista de Jundiaí também, que ganhou a Copa do Brasil em 2005 também, a gente chegou a jogar. Legal. Mas eu acho que foi isso, tipo, a ruptura... Nunca existiu uma ruptura direito entre futebol e o que eu fazia. Você foi levando os dois, aí quando chegou no momento de realmente precisar decidir, né? Porque estava com o pé para o ensino superior, e realmente existia, essa é uma dúvida, cara. Quando chega nesse momento, existe de fato uma bifurcação, por exemplo, não daria para você levar um ensino superior junto com continuar uma carreira do futebol, ou vice-versa, assim? Existe. Tem um ditado de quem joga que é: se você não está fixo em uma base, em um clube, com seus 14, 15 anos, já é um baita no problema. Entendi. Porque, vou dar o exemplo do Endrick, que está jogando agora no Palmeiras, mas o Endrick vem da base do São Paulo. O Endrick está no São Paulo, acho que desde os 8 anos dele. Ele não é que ele foi achado lá atrás, trabalharam todas as características do garoto, então formaram. E quando ele está agora com 17 anos, fazendo gol, que pode dar o título para o Palmeiras agora, contra o Botafogo, ele é um trabalho de formação há muito tempo. Geralmente o garoto que ele já está com 15 anos, ele não está sendo preparado por nenhum time, ele está perdendo tempo de ser apadrinhado por alguém que vai ensinar e tudo mais. Então, sim, existe essa bifurcação e é muito triste, porque a gente cresce com a perspectiva de ser jogador de futebol é a saída para poder ficar rico, para poder dar uma casa para minha mãe, para poder fazer com que meus pais não trabalhem mais, sendo que não é a única, entre elas talvez a mais exponencial, sim, mas não é a única. E eu senti muito isso com meus colegas, porque, por exemplo, quando a gente parou de jogar em 2018, eu continuei estudando naquele colégio particular, nenhum dos meus amigos jogava de lá, mas meus amigos que iam na minha casa, eles continuavam jogando. Eles ficaram perdidos, porque era a última tentativa, putz, agora ou eu vou para aquele clube lá e tento virar, ou eu não viro de vez, e depois bate a decepção de falar, putz, porque todo mundo sabe disso. Quando você está jogando futebol, geralmente não estuda, porque vai ser jogador de futebol, não, né? Tá totalmente focado em algo. Só que quando não dá certo, você olha para trás e pensa, tá, o que dá para ter feito diferente? E eu vi muitos dos meus amigos, tanto é que a gente estava brincando, antes de começar, hoje eu jogo basquete, que dá para jogar sozinho, e eu virei o tiozão da quadra de basquete. Porque eu pego os moleques que estão com 18, 17, 18 anos e falo, pô, até 15, né? Também tá para fazer o ensino técnico. Pô, o que você está pensando? Você não precisa falar o quê, mas me fala o que você está pensando. Se não, como que eu posso te ajudar com alguma coisa? Ah, não sei como escolher. Eu posso te ajudar. Meu processo também foi difícil para escolher o que eu queria fazer, sabe? Uma informação super importante. Galera que quer estudar fora ou pretende estudar fora, e vocês são a primeira geração da sua família a fazer faculdade, existem bolsas nos Estados Unidos, existem bolsas em diversos lugares para primeira geração. Olha que legal, não sabia disso. Eu não sei falar inglês, tudo bem. O inglês realmente é muito difícil. Existem projetos que também dão bolsas de inglês, Sim. sabe? Então, eu só fiquei sabendo disso quando eu já tinha me formado agora. Mas é uma informação de ouro para quem quer prestar alguma coisa fora, sabe? Sem dúvida. Então, ter o plano B eu acho que é importante. Legal. Bom, você tinha plano A, plano B, né? Você menciona esses seus amigos que, né, pelo que eu entendi, ficaram sem um plano B. Sim.
O que você enxerga de diferente assim na tua trajetória e desses teus colegas? Que, cara, hoje a gente vê um cenário do Augusto tá aqui no podcast com a gente, tá no Google e deles assim, tem uma questão para além da escolha em si ou da frustração com o futebol, ou não, assim, quais são as características dessas vivências que levam uma trajetória para um lugar e outra trajetória para um outro lugar, mesmo elas tendo partido de lugares muito parecidos? Eu acho que eu quero usar uma palavra, mas não é ela em si. Sorte. Eu sei que a gente fala muito sobre mindset, sobre não, pensar positivo. Mérito. Só que eu tive sorte. Eu tive sorte de, por exemplo, falei que eu sou neto de Dona Maria e seu Geraldo. Eu sou o único dos meus 8 primos que tive os 2 pais em casa. Eu sou o único dos meus 8 primos que meus pais me tiveram um pouco mais velhos, já tinham mais experiência, e falaram, pô, acho que investir no estudo do menino vai ser bom. Eu nunca tive um videogame. Não que não precisa ter videogame. Mas é porque quando meus pais falaram, tipo, eu ganhava tudo na escola, mas a gente tinha que pagar o transporte. Então, entre comprar um videogame pro garoto e pagar o transporte, vamos pagar o transporte. Só que isso é uma visão que eu não conseguia ter, não é minha culpa. Então, era a responsabilidade dos meus pais. Eu acho que o mérito, ele é frágil. A palavra é necessário, minha mãe sempre fala uma frase, outra também. O cavalo branco vai passar uma vez. Derruba ele, gruda nele, gruda na crina, no rabo, mas não deixa ele passar. Uhum. Gruda nele. Mas se minha mãe não tivesse feito o que ela fez lá atrás, de eu nunca te obriguei a fazer nada, mas isso você vai fazer, eu não sei se eu ia ter, sabe, tudo que eu tenho hoje. Não que eu tenha alguma coisa, né, mas eu teria aprendido tudo que eu aprendi na minha vida. E então acho que tem essa palavra de tipo ter um ambiente familiar, não só familiar, estruturado, mas né? Estruturado, pessoas que te apoiem, dentro de casa, fora de casa. Então às vezes você vai ter, posso, como tenho vários amigos que foram assim, posso não ter meu pai, minha mãe ou meus pais que me apoiam, mas sabe aquele cara chato, que o cara não sai do seu pé, o cara tá te cobrando pra você ser melhor? É esse cara. Porque uma coisa que eu aprendi, o dia que as pessoas param de falar com você, o dia que elas param de insistir pra sua melhor, eles desistiram de você. Você não pode mais mudar, cara. Sinto muito. Você chegou no seu máximo, é aqui que você consegue chegar. E eu tive muito cara chato na minha vida, além do meu pai, que sempre me falava sobre humildade, respeito, liderança em algumas coisas. E então, essa é a principal diferença. Então, com os meus amigos, por isso quando eu falo, por exemplo, quando a gente toma consciência disso, de tipo, não é só, vou levantar às 5 horas da manhã, vou, né, trabalho enquanto eles durmam. Não é só isso. Porque isso é isolar o mérito, né? É colocar essa variável como se isso fosse totalmente determinante, enquanto você traz que tiveram N outros fatores que contribuíram para isso, né? Exato. Então, me deixa muito curioso entender quais são esses fatores e acho que, né, pensando aqui no que o DPFL está fazendo, né, a gente, de certa forma, vem estudando, pesquisando, se aprofundando em quais são esses fatores que conseguem apoiar a pessoa jovem ao longo da jornada e conseguir transformar ela a partir daí, né? Mas tem outra coisa que a gente não entrou e que para mim é uma evidência importante e que acho que está um pouco no campo da sorte, que é você com seus poucos anos de idade talvez já fosse um destaque dentre os demais, né? Você mencionou que tirava notas altas, né? Você foi convidado ali para prestar as bolsas. Você acha que isso foi um aproveitamento de potencial que existia ali naquele momento? Ou você acredita que, cara, foi muito das experiências e dos espaços que foram desenvolvendo esse potencial e traçando quem o Augusto é hoje? As duas coisas misturadas. Sempre teve um aproveitamento de potencial que... falei que eu tô virando tio chato. Eu tava com a minha prima de 9 anos no final de semana. Falei, olha que história. Minha avó teve um processo de câncer e meu pai levava minha avó pra Unicamp para poder fazer o tratamento. E por vezes eu queria insistir porque eu queria estar junto, né? Eu já tinha um pouquinho de noção que talvez a gente pudesse perder minha avó.
E meu pai ficava lá comigo no estacionamento, meu pai pegava a tabuada. Sei tabuada do... me fazia decorar a tabuada do 1 ao 12, mais ou menos, Uhum. pra poder treinar. E eu cheguei pra minha prima e falei, e aí, você precisa treinar também, tabuada? Não, eu sou boa, eu não preciso estudar matemática. Joguei um 8 vezes 7 nela, ela, opa, sabe? Não sabia. Não sabia, porque ninguém é genial sozinho. Não sei, tenho minhas dúvidas se alguém é genial, mas ninguém é genial sozinho. Se você é a combinação de fatores de várias pessoas. Então, é esse aproveitamento de tanto os meus pais quanto os professores. Por exemplo, quem deu a palavra para minha mãe, tipo, leva o menino para poder fazer bolsa, foi um professor. Ele falou, vejo que ele faz um negócio aqui, ele lê e tal, bota ele para poder fazer bolsa. A pessoa que... Minha mãe, outra coisa da sorte também. Minha mãe trabalhava nessa época na casa de uma pessoa que era professora. Se minha mãe não tivesse trabalhado ali, provavelmente essa oportunidade também não teria surgido. Isso não foi uma escolha da tua mãe de trabalhar nesse espaço pensando que essa oportunidade poderia vir. Então, de fato, é sorte, né? E acho que isso que você trouxe faz a gente pensar que, cara, talvez alguém que não tenha um potencial tão claro, sei lá, na infância, na adolescência como você tinha, isso não quer dizer de forma determinante que quem não demonstra esse potencial não tem potencial algum. Exato. Né? Porque acho que a cilada aqui de cair nessa conversa, né, de unicamente olhar e avaliar o mérito é de fato a gente entender que as pessoas que estão, sei lá, no trabalho informal, no subemprego, enfim, em condições que não são dignas, né, olhando para a carreira, enfim, que elas, na verdade, né, têm um lado oposto do que seria ter um desenvolvimento e um potencial bem aproveitado. Então, acho que é importante deixar isso bem claro aqui para o pessoal que está assistindo. E só para adicionar isso, tipo, eu falei que não duvido que alguém seja genial, mas a gente tem algo... todo mundo é bom em alguma coisa. Eu acredito muito nisso, cara. Todo mundo é bom em Sem alguma dúvida coisa. alguma. Putz, e às vezes existe essa... E de novo falando sobre família. Às vezes alguém dentro da sua casa falou que você não era bom em algo. Só que naquela época, quando a gente é criança, a pessoa que mais importa na nossa vida são nossos pais. São as nossas referências dentro de casa. Se você leva... acho que é esperado que a gente leve aquilo como verdade, mas lembrem-se que todo mundo é bom em alguma coisa. Mas eu só sei desenhar. Ano 2020, 2021. Eu e um colega, a gente foi numa feira de pessoas pretas e tinha um garoto que ele falava isso, pô, só sei desenhar. O cara do lado era tatuador. Hoje o garoto é tatuador. O cara daquele dia ele falou assim, você sabe desenhar? Tá, me mostra. Eu falei assim, pô, já pensou em fazer tatuagem? Sabe? E é isso, todo mundo sempre dá pra aprimorar no que você faz. Não importa o que você faça, sempre dá pra aprimorar. Sempre dá pra ser melhor. O 10, ele é só... o 10 e o 0 são uma ilusão. Não significa que você não sabe nada, não significa que você sabe tudo. Sabe? Com certeza. Se você ainda tem que fazer uma prova, você tem que se provar em algo. Exato. Inclusive, eu acredito muito que as pessoas têm... Não é assim unifatorial, né? Não é um talento. Eu não acredito que as pessoas têm um grande talento apenas. Eu acho que é uma variedade de coisas que a gente tem aptidão para fazer. E, cara, sem dúvida alguma, ter um grande potencial é muito menor do que o esforço de você se desenvolver em alguma coisa e querer ser muito bom, né? E de fato acreditar naquilo como, enfim, um instrumento para atingir algum objetivo na vida. Demais. Cara, passando agora um pouco mais pro lado profissional. Então, você contou um pouco dessa experiência aí mais na infância, na adolescência, até esse momento de tomar a decisão para ou ir para a faculdade ou continuar, né, na carreira no futebol. Em que momento você começou a construir essa ideia de uma carreira, da composição hoje que você tem, né, fazendo 2 faculdades, de chegar até o Google? Como que foi esse trajeto? Tá, eu acho que sobre composição, uma ideia de composição profissional, eu acho que desde cedo meu pai sempre falava de você faz parte de uma equipe. Você precisa cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, porque vai ser útil para alguma coisa e pode ser útil para alguma equipe. Legal, isso, bem lúdico. E então, tipo, é a mesma coisa. Eu vim conversando com o Uber falou que ele dá mesada pro filho dele aprender a administrar dinheiro. É um tipo de habilidade que a gente aprende lá atrás que a gente vai usar agora. Mas que eu comecei a ter essa noção foi na faculdade. Porque quando eu me vi na faculdade,
Eu estudo na Facamp, a Facamp é uma faculdade do interior de São Paulo. A mensalidade dela, acho que gira em torno de 5.000, 5.500. Eu sou bolsista lá também. Fiz a prova de novo, passei na prova de novo. Dessa vez não 100%, mas passei na prova de novo. E era muito louco pra mim, porque era o mesmo filme se repetindo. Eu tava indo pra um lugar onde tinham poucas pessoas como eu, onde tinha muitas pessoas, onde, por exemplo, eu ia falar que eu fui pra casa da minha avó no interior de São Paulo, a galera ia falar, putz, acabei de voltar da Disney Paris, e tá tudo bem, tipo, eu tenho que saber lidar com aquilo. E ali eu falei, tá, se eu não quiser seguir uma carreira acadêmica, estudar não é o único ponto. Estudar matéria em si não é o único ponto, eu preciso me desenvolver alguma coisa. Então eu comecei a olhar para a faculdade dentro de instituição júnior. Eu não fundei, mas eu liderei um projeto até ele ganhar corpo, mesmo foi os Jovens do Brasil no meio do caminho, porque eu via que eu conseguia me desenvolver, eu conseguia criar algo meu, eu conseguia criar algo, conseguia, por exemplo, já pensando na entrevista de emprego de esse cara que está sentado do meu lado, que talvez eu não tenha inglês, esse cara estudou em escola boa, tem inglês, alemão, não sei o que, ele vai disputar vaga comigo em algum momento. Sim. Com que tipo de diferencial eu consigo chegar na mesa de um entrevistador e falar, eu sou bom em tal coisa, eu consigo disputar. Então eu queria construir algo meu, eu queria construir algo que fosse prazeroso também, não é só aquele negócio de tipo, vou passar, eu só pude estagiar na faculdade no 3º ano. Eu não vou passar 3 anos da minha vida pensando em competir com a pessoa. Eu preciso me divertir também. Né? A vida não é só trabalho. Sabe? Claro. Então, por meio de empresa júnior, fiz parte também do programa da CIA de Talentos. Falando nisso, se eu puder dar dica, se inscrevam. Joga aí no Google, Jornada para o Futuro, CIA de Talentos. Onde a CIA de Talentos te leva jovens, não só de alta vulnerabilidade social, mas jovens como um todo, para poder visitar grandes empresas. Então, nesse meio caminho, eu conheci McKinsey, que é a maior consultoria do mundo, PwC, Johnson & Johnson, do shampoozinho. Conheci o Google nessa, me colocaram dentro do Google nessa para a gente poder fazer um evento dentro do Google, igual foi o Summit da Periferia para Lima. Que massa, cara. E liderei esses projetos. E eu acho que o que me trouxe realidade de, tipo, isso pode trazer em uma carreira, foi na primeira vez que eu cheguei para os meus pais e falei, ó, tá vendo a maior consultoria de RH do Brasil, que era a CIA de Talentos na época? Eles acabaram de postar um vídeo meu. Dá para chegar. Lembra, né? Lembra o cara do começo da história que falava alemão, não sei o quê? Não sei se ele foi tão longe. Mas para o que aquilo representa para minha família e aquilo. Foi se vendo e teus pais, enfim, teus familiares podendo te ver num lugar de destaque, né? Isso que eu entendi que significava. Só uma última frase. Talvez você esteja buscando nos galhos aquilo que você só encontra nas raízes. É sobre isso. Fenomenal. É sobre isso. Talvez você está olhando, tudo bem, tem competitivo. Você tá arrasando nas frases hoje. Não, mas muito desculpa, bom. Meu pai é muito disso, então a gente pegou um pouco dele, mas é isso, sobre volta pra base, sabe? Volta pra quem te deu condição. A resposta muito provavelmente vai estar lá. Tá lá. E não ao entorno, né? E não só a resposta. Ou fora de você. Não só a resposta, a motivação. Entre 300 likes no Instagram e eu tenho orgulho de você, de alguém que você ama. Instagram que... Não tô nem pro Instagram. Nada, né? Não é nada. Isso é combustível, mas desculpa, te atrapalhei. Não, imagina. Cara, gostei muito das frases que você trouxe e da construção dessas experiências aí ao longo da graduação. E é engraçado entender que coisas que podem parecer simples para pessoas que, como eu, vêm de lugares diferentes de você, têm um significado tão grande, né? E podem, de fato, representar, né, uma motivação, enfim, e algo que te leva adiante. Edu, posso só fazer um parágrafo aqui? Claro. Galera, para quem não sabe o que quer fazer na faculdade, tá tudo bem. Eu também, até nos últimos 3 meses do ensino médio, eu também não sabia. Mas é só, se quiserem, a gente pode trocar uma ideia depois, a gente pode conversar. Mas faça um esquema de eliminação. O que você é horrível na escola? Eu era horrível em química. Beleza, não vou fazer química. Química, física, biologia não era comigo. Mas pense em alguma coisa, sabe? Sempre tem... há jeitos de chegar em faculdades, há jeito de ganhar bolsas, há jeito de não pagar em faculdades. Tá aí o Enem, o FIES, o ProUni, o Bolsa das Escolas mesmo.
Mas é que eu sei que é um processo muito importante, que às vezes a galera para de, tipo, não sei o que eu quero fazer, não vou fazer, sabe? Exato. O processo, e é legal também identificar isso como foi para mim, né, que é muito mais fácil a gente entender o que com certeza a gente não quer Sim, do que com certeza a gente quer, né? exato. Tomar uma decisão com 18, 20 anos, né, que vai ser uma decisão que você vai levar para o resto da vida, isso tem um peso gigantesco, né? Então é importante você falar isso pro pessoal que está assistindo a gente, em especial as pessoas jovens, de que a idade para errar e para poder fazer uma escolha errada ou para colocar menos peso em qualquer escolha que você faça é justamente agora, né? Eu, por exemplo, sou formado em engenharia de produção mecânica e descobri que não ia ser engenheiro, sei lá, no meio, talvez mais ainda no início da faculdade, acho que foi ali pro segundo ou terceiro ano. E mesmo assim decidi finalizar a graduação, porque eu entendia que aquilo ia me trazer coisas importantes e seguir nessa área de impacto social que desde o meu estágio é onde eu sigo. Então, acho que dentro disso é mais importante ainda talvez compreender que não é tua graduação que vai te definir, né? A gente começou Exatamente. falando aqui o que te define, como é que você se apresenta. Eles contam um pedaço de você, um pouco, uma parte, uma perspectiva, mas sem dúvida alguma não resume, Não, né? e só para adicionar uma pequena coisa em tudo isso. Ah, eu sei que esse processo da gente, né, conseguir, vou escolher a faculdade, por que que eu tenho que escolher fazer faculdade? Eu vou dar um dado muito simples. Eu, com 21 anos, eu já era o maior salário da minha casa. Eu, com 21 anos, eu consegui falar para meus pais, putz, o sofá de casa tá quebrado, ele não tá funcionando, né, tá com o negócio quebrado ali, eu consigo ajudar. Porque, e por mais que nem você falou, o diploma, talvez você não vá trabalhar com aquilo na sua vida, mas o mercado pede um diploma. Infelizmente é assim. Então, E essa era uma das coisas que eu pensava. Eu entendia que iam pedir um diploma e que era isso, né? Então, isso que você fala me traz um pensamento que vão ter coisas que a gente vai precisar fazer que não vão ser maravilhosas e não vão ser o que vai dar prazer pra gente, né? Então, é, usando aqui um pouco do nome do nosso podcast, a gente precisa entender as regras do jogo e decidir quais que a gente não vai seguir. Com certeza absoluta, parte delas você vai ter que seguir para chegar em algum lugar de destaque. Mas é muito mais interessante você entender do que elas são feitas e escolher de fato, né? Quais que você vai... Ah, beleza, eu preciso ter um diploma? Beleza, então vou focar em ter um diploma, né, dessa natureza, enfim. Mas perdão, te interrompi, continua a não, tua... não relaxa, tá tranquilo. Mas é isso, porque sobre esse negócio, a gente pode escolher o que a gente quer seguir, claro. Mas eu falo por, não sei, por pensando em tudo, sabe? Porque eu consegui, pelo menos na minha vivência, eu consegui chegar em alguns lugares que eu sei que dá pra chegar e dá pra passar, dadas as perspectivas, e que o diploma foi uma diferença. Porque eu já cheguei em lugares também e falei, putz, você não tem um diploma, lindo. Não dá pra eu te aceitar, sabe? Mas não, o diploma não resume sua vida, jamais. Você é muito maior do que ele. Mas o ponto você vai, é a carta de entrada. Às vezes é a carta de entrada. E eu não gosto de falar isso pra poder, tô fazendo tal coisa. Mas, por exemplo, poder trabalhar de casa. Eu trabalho, a gente tava conversando aqui hoje. Eu cheguei em São Paulo hoje às 5h50 da manhã. Eu venho pra São Paulo 1 ou 2 vezes por semana. Os outros dias eu posso trabalhar de casa. Eu tenho o privilégio de trabalhar de casa. Meus pais tiveram uma vida mais sofrida, tiveram que trabalhar no sol. Eu, por conta disso, eu posso trabalhar de casa com uma tranquilidade um pouco maior. E, sei lá, acho que é tentar dar um direcionamento de por que fazer, sabe? Mas é isso, fez sentido? Fez bastante. Eu acho que tudo começa com porquê, né? Acho que quando o porquê tá claro, cara, eu acho que a gente consegue ter um fluxo muito melhor, assim, nas tomadas de decisões que a gente vai ter ao longo da vida, né? Sim. E você deixa muito claro que os seus porquês também foram amadurecendo aí ao longo da tua trajetória e acho que você sempre foi muito firme em buscar eles, né? Pelo que você trouxe aqui.
Augusto, estamos chegando aqui no fim do bate-papo. Ainda não está no super fim, tá no meio pro fim. Mas, cara, agora eu quero entrar especificamente né, sobre uma questão que a gente aqui trocando antes da gente começar, fazendo o briefing, você mencionou sobre seus pais terem perdido o emprego em 2020. Sim. Né? Como que você enxerga que isso afetou tua vida e de que forma vocês lidaram com isso, né? Ainda estando numa situação em que você precisava ajudar em casa ou ia começar em pouco tempo, enfim. Primeiro foi desesperador, porque no começo da pandemia eu tinha 18 anos, eu estava no segundo ano da faculdade, ainda só gastando, meus pais seguravam minha faculdade, na época acho que custava 1.000 e alguma coisa, e eu vi eles em desespero, eu comecei a ver, e isso é uma coisa, eu não sei se a gente sente às vezes nossos pais, porque eles cresceram trabalhando, então eles veem o propósito da vida deles no trabalho. Quando eles não têm trabalho, eles não se sentem úteis. Então eu vi meu pai começar a entrar num processo de depressão, e foi muito duro porque eu só estava me vendo dando gasto, eu estava com medo do Covid que estava fora, né, tava ali fora de casa, e tudo isso me gerou ansiedade na época, tudo isso me gerou medo, como acho que em todo mundo. Todo mundo teve medo de perder alguém, meus pêsames para quem perdeu alguém. E com meus pais perdendo emprego, a gente tinha um double risco, né? Então, o risco de vida e o risco econômico, mesmo de não ter o que comer. Eu cheguei a fazer planilha em casa para racionamento de comida. Onde a minha família, que continuaram tendo emprego, eles falaram assim, a gente tem cesta básica em casa, vocês querem? Que a gente queria. E eu acho que pro meu amadurecimento aquilo foi muito duro, mas foi muito bom, porque justamente por estar em casa, a faculdade, eu estudava integralmente, então eu estudava das 8 às 5, a 40 km de casa, então tipo era das 8 às 5, mais uma hora para ir, uma hora para voltar. Então, estando online eu consegui trabalhar pela primeira vez, eu consegui fazer um dinheirinho para conseguir ajudar em casa, e eu acho que foi estranho, sabe? Às vezes eu olho pra pandemia e parece um pesadelo ainda. Tudo que aconteceu com todo mundo, tudo que... o medo que a gente não sabia o que era. E eu vejo no garoto assustado, mais assustado em que tudo desmoronasse, sabe? E eu acho que é quando a gente acaba tendo essa vivência é o medo também de não se sentir útil, sabe? É o medo de, putz, meus pais investiram, meus pais acreditam tanto em mim, o que eu vou fazer agora, sabe? Meu pai queria pegar saco de barro e vender na rua, sabe? Eu quase fui com ele, a gente quase foi junto. E nessa hora também se aprende até um pouco de sangue frio, sabe? Então, é uma planilha de racionamento de comida que a gente tem pra agora? É uma planilha de racionamento de comida. Mas, muito obrigado a todo mundo que ajudou a minha família nessa época, porque foi punk, sabe? E pra tentar sair dessa de um jeito legal, os Jovens do Brasil foi uma saída pra tudo isso, que foi o projeto que eu liderava. Porque eu tirava todos os meus problemas, eu colocava no projeto, a gente fazia rodar. Então, o que é o Jovens do Brasil? Jovens do Brasil é uma iniciativa que vem do Mulheres do Brasil, da Luiza Helena Trajano, que busca criar oportunidades para jovens no país inteiro. É um projeto que hoje ainda não está na sua capacidade total, então é um projeto com tentativa de atuação no país inteiro, mas ele ainda é feito por jovens. Então, tipo, a gente tocou um projeto que foi, acho que no Capão Redondo e mais 2 lugares aqui em São Paulo, que a gente conseguiu dar formação para jovens do final do ensino médio que estavam na pandemia, formação de soft skill, de hard skill, de montar uma planilha, de montar um currículo, para conseguir dar algo real, sabe? E foi gratificante saber, ali eu me senti útil, sabe? Ali eu me senti, putz, eu consigo fazer alguma coisa. Mas foi um tempo bem difícil, bem difícil. Cara, primeiro, obrigado por ter compartilhado essa parte da tua história com essa sinceridade e maturidade. É bem raro a gente encontrar hoje em dia, acho que esse tipo de conversa em que a gente chega em coisas tão delicadas, mas enxerga elas de uma forma, né, compreendendo que foi
um período ali e que, independente de não ter sido uma situação boa de ter sido vivida, é claro, Sim. que ainda existem aprendizados dentro disso, né? Como que isso foi a situação de várias famílias no Brasil, né, pessoal? Teve muita gente que perdeu emprego na pandemia. Você disse que a pandemia foi um pesadelo. Eu realmente acho que foi, cara. Parece que tá assim. Acordar em 2019 de novo, né? Tipo, Tipo, como que eu não lembro disso na minha linha do tempo, né? Eu fico pensando nisso, assim, como que as pessoas vão contar a pandemia nos livros de história, cara? Vai ser uma coisa, assim, horrível, né? Se a gente for pensar nos números, sei lá. E se fosse falar ainda das histórias, só que é impossível um livro contar todas as histórias que a pandemia, né, mexeu, enfim, e pessoas que foram tiradas ali das outras. Então, eu te entendo e te escuto quando você fala, né, disso de ser um pesadelo. Mas acho que agora a gente tá mais perto do sonho, né? eu não, eu tenho grande problema com esse negócio, além da meritocracia pura em si, não só, mas também talvez a gente tenha que passar pelo mal para poder passar pelo bom. A gente aprende com o mal, sem dúvida. Mas que talvez aquele era a única modo de passagem, eu não tenho certeza. Mas sim, hoje é. E é louco como as coisas começaram a dar uma guinada. Eu lembro perfeitamente da virada de ano de 2020 para 2021. Eu tava com a minha namorada, beijo amor. A gente tava passando eu lembro de sentir, sei lá, eu lembro de chorar como uma criança, porque tipo, como a gente tava assustado, só que a gente não tinha muito tempo de falar sobre isso. Mas também quando virou bem. Posso? Claro. Vamos lá. A gente faz o projeto Jovens do Brasil virar. No primeiro ano dele, ele ganha em segundo lugar. Ele fica em segundo lugar no o edital da Horizon, que doaria R$1 milhão, um projeto de só um ano. Eu fiz esse projeto com os meus amigos da faculdade, que também eram pessoas que estavam na mesma faculdade que eu, que era uma faculdade cara, mas também eram pessoas de baixa renda. Depois disso, eu comecei a me engajar com perspectivas do movimento negro, através do Negro Evoluído, que é um projeto de uma colega minha, que a gente foi... Lembra que eu falei do cara da tatuagem? Foi nesse projeto. Sim, perfeito. Comecei a trabalhar na CIA de Talentos. Meu primeiro emprego era no estagiário. Da CIA de Talentos eu evoluí para Kraft Heinz, do ketchup caro. Da Heinz eu passei no JP Morgan, que é o maior banco ocidental. Só perde, acho que, para 3 bancos chineses. Mas. E do JP Morgan eu passei para o Google. Eu sei que parece uma linearidade, mas não é uma linearidade. Lembra que eu falei no começo que tudo que a gente faz, tudo que a gente começa a fazer, tá lá atrás. Tudo que eu aprendi para conseguir passar nesses lugares, eu aprendi antes. A lidar com pessoas, a lidar comigo mesmo, a lidar com situações difíceis, a saber me vender. Então, por exemplo, a gente fala esse negócio de se apresentar primeiro filho de quem você é, o que realmente é importante. Porque entre a gente não precisa se provar. Eu não preciso usar a carta, putz, trabalha no Google. Não preciso. Pra que eu vou fazer isso? Sabe? Agora, quando for necessário, a gente usa. E nada disso é uma linearidade pura. Tudo isso vem de construções, mas que vem há muito tempo, sabe? Então, uma coisa que meu pai me falou, eu converso com meu pai, quando eu passei no Google, foi o que o Augusto, de 11 anos, que não queria fazer a prova lá no começo, o que ele ensinou pro Augusto de agora, sabe? O que eu aprendi com aquele moleque. Uhum. No fundo foi, não importa onde você tá, sempre mantenha a humildade, mas se esforça. Foi difícil chegar aqui, não foi? Agora que a gente chegou, beleza, vamos dominar o jogo, sabe? Como eu posso ser o melhor no que eu faço, dentro de onde eu tô? Já é uma baita uma oportunidade. Sem dúvida. E acredito que nesse movimento, né, tendo chego nesses espaços e tido essa trajetória, deixar a porta aberta para outros dos seus poderem entrar e espero que com menos esforço, né? Com certeza, com certeza. Porque você falou isso, assim, puta, a gente precisava ter passado pela pandemia para ter certos aprendizados como humanidade. Também não acredito nisso. Também Acho não. que essa não é uma lógica e um significado legal para dar para
uma pandemia, né? Exato. Que é um pouco do que vai nessa linha, né? Assim, não é só porque o Augusto teve que se esforçar esse tanto para chegar até onde ele chegou como um homem negro, que agora qualquer homem negro que for trilhar uma carreira próxima vai precisar também, né? Então, é de fato reduzir essas distâncias e acho que você estando nesse lugar hoje, sem dúvida, já consegue fazer um pouco disso, só por ocupar esse espaço, né? Dá pra fazer mais. Dá pra. Eu falo como pessoa. Por exemplo, esse negócio de ser chato com a minha prima. Você precisa estudar, linda. Você precisa estudar, porque a gente precisa, né, dar a noção dela do que isso significa pra ela e pra família. Mas é aquela frase que eu agora lembrei, é perfeita. Antes de ser o maior do Brasil, seja o maior da sua rua. Então, putz, eu tenho um cara do meu lado que ele não sabe montar um currículo. Eu tenho um computador, eu sei fazer um currículo em 5 minutos. Por que você não ajuda o cara? Sabe? Eu tenho uma vaga de emprego que eu não consigo me candidatar, mas eu lembrei de alguém que consegue se candidatar. Manda pra pessoa. Porque no fim do dia, a colaboração e a coletividade é o que, pelo menos o que me trouxe aqui foi isso. Foram pessoas bem intencionadas que falaram, não, acho que o garoto merece uma oportunidade, sabe? E o meu maior sonho, sem dúvida, é conseguir voltar um terço do que eu tive, sabe? No começo eu chamava de bênção, hoje eu chamo mais de sorte, porque talvez não seja justo escolher alguns e deixar outros, sabe? Sem dúvida não é. E é isso. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que você consegue compartilhar com alguém, compartilhe. Se você tem 2 camisas, dê uma. E se alguém quiser conversar, quer colocar à disposição, sobre qualquer coisa de carreira, sobre, não sei o que fazer na faculdade, não sei como escolher. A gente tá falando sobre o mentor, né? O meu primeiro mentor foi o meu treinador. Cara chato. Só que ele acreditava em mim, sabe? E o poder da mentoria é isso, uma pessoa vai te dar uma orientação que você não faz ideia ainda. Também tá pronto para poder escutar. Sabe? Te abriu uma perspectiva que você não teve até então, né? Então, você foi muito feliz mencionando, né? Eu acredito muito que nossa essência aqui como seres humanos, como espécie, cara, é viver e construir de forma colaborativa, né? Viver em coletivo. Então, parece mesmo que essas respostas, elas estão, quando a gente olha lá para trás, né? Elas levam para algum lugar, né? No que de fato faz a gente ser o que a gente é, né? Você mencionou algumas vezes. Cara, pra gente finalizar, agora sim chegamos ao fim, tô triste, a conversa tá muito boa. Uma frase que você deixaria pra essa molecada jovem que tá aqui vendo a gente, que tá assistindo o episódio hoje com você, o que você diria para essas pessoas jovens aí sobre carreira, futuro, escolhas? Eu não vou dizer uma frase, porque eu amo aquele meme que a pessoa fala, tipo, uma frase que tatua a coluna inteira, né? A costela inteira. Mas eu acho que são algumas. Primeiro, entenda onde você tá. Entenda onde você tá, o porquê. Onde você tá e para onde você quer chegar. Então, dá um exemplo. Eu queria trabalhar no Google. O que o Google precisava de mim? O que eu precisava ter para, pelo menos, entrar na porta e entregar meu currículo? Putz, eu preciso estar graduado em alguma coisa. Beleza, é isso que eu vou tentar fazer. Quando você entende onde você quer chegar, as coisas começam a fazer sentido. Tem gente que fala sobre... foi uma oportunidade que cruzou o meu caminho. A oportunidade nunca cruzou o seu caminho. Você que estava com o olhar virado para alguma coisa de tipo, ok, eu quero isso. Putz, isso daqui pode encaixar nisso daqui. Foi você quem trouxe, não foi... Pelo menos eu que acredito. Não foi o destino que colocou na sua frente. E se foi o destino, obrigado, destino. Mas aproveite também. Outra coisa, a noção do cavalo branco. Existem oportunidades na vida que você tem certeza que ela só vem uma vez. Ela pode demorar, mas ela só vem uma vez. Putz, por exemplo, uma bolsa de estudo numa faculdade XYZ. Uma possível viagem que eu não vou pagar nada e eu vou aprender muito com isso. Vai, se joga. Você falou uma coisa perfeita, agora é hora de errar. Sabe?
Eu ainda tô na fase de errar, eu tô com 22, eu tô até... Eu também, eu tô com 27, hein? Ah lá. Eu ainda tô me considerando na fase de errar, pessoal. A ONU considera até 30 anos uma Jovem. pessoa jovem, então até os 30 tá tranquilo. Não, e agora é a fase de errar. E a última coisa mais importante, eu sei que parece uma frase de efeito, mas é importante. Às vezes você está procurando nos galhos aquilo que só encontramos nas raízes. Volta para sua casa, fala com as pessoas da sua família, seus pais, seus avós, seus tios. Busca entender primeiro, o que eles veem de você, o que eles se orgulham de você, porque eu tenho certeza que vocês são orgulho de muitas pessoas na casa de vocês, se não de muitas, mas de alguma. E por que aquela pessoa vê isso em você? Porque no fundo, no fim do dia, o que te traz combustível de, né, grudar no cavalo branco, de estudar, de fazer as coisas, é o que está dentro de casa. Porque você fala, não, por exemplo, eu não queria que meus pais vissem essa parte, mas eu vou me formar em relações internacionais, já sou formado em relações internacionais, vou me formar em economia. A coisa que eu mais quero fazer é falar no dia que for entregar meu diploma, falar, meu diploma de relações internacionais dedico à minha mãe. A pessoa mais humanista, a pessoa que mais cuidou dos outros que eu já vi e a que conseguiu entender todas as diferenças. Meu diploma de economia eu quero dedicar ao meu pai. Aquele que no momento mais difícil da vida dele, que foi ver a mãe dele passando por um processo de quimioterapia de câncer, ele me ensinou matemática no estacionamento do hospital. É aí que você tem que voltar. São pra eles. Chora não. Fiquei emocionado, hein? Por favor, não aqui. Eu quero falar essa frase quando eu for... Sabe aquele discurso do Kanye West? Todo mundo queria saber o que eu ia fazer se eu não ganhasse. Acho que nunca vamos saber. Eu espero de verdade que você seja mestre de cerimônia da tua formatura. Vou tentar. Vamos ver se ele deixa. Ou então você pega o microfone, me chama que eu jogo o microfone lá no meio quando você estiver indo pegar o diploma. Mas, cara, obrigado. Que riqueza. Foi incrível ter você aqui, pela troca, enfim. Você me emocionou pra caramba agora no final trazendo isso. Lembrei aqui do meu pai e da minha mãe, então beijo, Carla e Eduardo. Meu pai também chama Eduardo. Cara, obrigado. Foi excelente. Queria que a gente ficasse mais aqui para se contar essa história aí de fazer 2 graduações. Muito a gente legal. precisaria de outro episódio só para isso, né? Pessoal, chegamos ao fim. A gente não tem uma plateia aqui para dar uma salva de palmas para Augusto. Valeu. Tem um pouco. Cara, mas super obrigado. Foi excelente. Você já falou, deixar seus contatos aqui pro pessoal que estiver assistindo e tiver o interesse de conversar com Augusto, trocar uma ideia. Desculpa, AA2WW, não, AA2WW no Instagram, Augusto de Almeida no LinkedIn ou no Facebook. E nem precisa seguir, só vamos trocar ideia, sabe? Que eu acho que é importante. Perfeito. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui esse episódio de hoje. Mais uma vez, obrigado, Augusto. Foi incrível ter você aqui, super inspirador. E a gente volta em breve para mais um episódio, pessoal. Até lá. Até mais, gente. Abração.